Olá, mais uma vez, estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical online e nós estamos tratando desse assunto muito importante que são os problemas do eu, problemas que afetam o nosso dia a dia, situações que nós temos que lidar durante todo o tempo da nossa vida e nós estamos tentando ver biblicamente como nós vamos lidar com esses problemas, tá bom? O nosso objetivo com o curso é estudar como os problemas nos afetam e como lidar com esses problemas. Então, como você sabe, nós vamos tratar sobre vários assuntos que são pertinentes ao nosso dia a dia e vamos ver biblicamente como solucioná-los, tá bom? E hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, que é o assunto da ira, da raiva, de como nós tratamos e como a Bíblia nos ensina a tratar a ira, tá bom? Mas antes da gente entrar nesse assunto especificamente, vamos relembrar o nosso processo bíblico de mudança baseado em Efésios capítulo 4, versículos 22 a 24, que já está aí na sua tela. Vamos ler? Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Nós vimos então que há um processo de mudança que nós devemos fazer, que a Bíblia nos ensina a nos despir das coisas erradas, dos processos do velho homem, que são baseados em desejos enganosos, e nos revestir daquilo que é o correto, que é a justiça, que é a santidade, que é a verdade. E como nós fazemos essa transição? Como nos despir de um e nos revestir de outro? Versículo 23 nos ensina através da renovação do nosso modo de pensar, da renovação da nossa mente. Então nós vamos, através do nosso próprio intelecto, renovar a nossa mente e assim mudar a nossa percepção e também o modo como nós vamos agir. Então qual é a palavra-chave que você já deve ter lembrado? A palavra-chave é mudança. Mudar não só a atitude de pensar, mas também como agir com os problemas. Então, se nós conseguimos mudar o jeito como encaramos os nossos problemas e o que nós fazemos com eles, nós vamos conseguir, então, fazer com que esse despir e revestir de atitudes nos ajudem a resolver e a solucionar os nossos problemas. Tá bom? Então, hoje nós vamos tratar desse assunto específico que é a ira. Vamos lá então. Vamos começar pela definição. O que é ira? Ira é uma reação de forte indignação contra algo ou alguém ou contra uma situação, geralmente acompanhada por palavras, gestos e fisionomias. Você sabe muito bem, muitas vezes quando você percebe com muita facilidade quando alguém está irado, através dos seus gestos, das suas ações, daquilo que ele está fazendo, e até pelo modo como ele expressa isso no seu rosto. Então as fisionomias também mostram para a gente as pessoas que estão iradas. Outra coisa, a ira é uma reação enérgica contra algo que nos tira da situação de conforto. É fácil de você entender isso. Muitas vezes você está lá tranquilo e alguma coisa vem e tira você daquela tranquilidade. Imagine você sentado na sua sala, assistindo a sua televisão, ou lendo a sua Bíblia, lendo uma revista, e de repente alguém passa pela janela da sua sala com uma buzina bem alta. E te dá aquele susto. Como é que você fica? Então você é tirado daquela sua zona de conforto, daquela sua situação de paz, por uma coisa que acontece, por uma reação de alguém, e isso faz com que a gente fique irado, tá bom? Existem algumas palavras que são usadas para descrever a ira: raiva, ódio, irritação, cólera, furor. Mas há também palavras que são usadas para disfarçar a ira.
Ah, eu estou chateado. Não, não estou bravo, eu estou só chateado. Não, eu fui ferido, por isso eu estou dessa forma. Eu fui ofendido, desapontado. Eu estou frustrado. Ou acordei com o pé esquerdo hoje, então não chega perto de mim, daqui a pouco isso passa. Né? Então são atitudes que a gente utiliza para disfarçar a nossa ira, disfarçar a atitude que nós estamos tendo. Mas a gente vai ver que pela palavra de Deus, a ira ela é um mal do qual nós devemos nos livrar. Olha o que Efésios capítulo 4 diz, e veja, nós vamos ver vários versículos nesse texto de Efésios capítulo 4, que é o mesmo texto que fala desse processo bíblico de mudança. Efésios 4:31 diz: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Então você nota aqui que ira está dentro dessas situações que nós devemos nos livrar, tá bom? A palavra de Deus é bem enfática com respeito a essa questão de que nós não devemos ficar irados, que nós não devemos deixar com que isso tome conta da nossa vida, tá bom? Então preste atenção, porque nós vamos falar a respeito disso de uma forma que vai lhe ajudar no que diz respeito a eliminar a ira da sua vida. Mas vamos começar por uma coisa bem interessante. Existem algumas desculpas para justificar a nossa ira. Por exemplo, qualquer um ficaria irado se passasse por isso. Talvez você mesmo tenha falado a respeito disso. Alguma coisa que fez com que você ficasse bravo e alguém chega e tenta cobrar isso de você e fala: mas qualquer um ia ficar irado se acontecesse isso consigo mesmo. O que você está querendo dizer com isso quando você fala que qualquer um ia ficar irado? Direito de pecar. Você está falando, em outras palavras, eu tenho o direito de ficar bravo porque isso aconteceu ou essa pessoa agiu comigo dessa forma. Gente, quando é que a gente tem direito de pecar? Exatamente, nunca. Por isso, a gente não pode justificar a ira através disso. Outra desculpa que é dada é: eu nasci com um pavio curto. Quando você diz que você nasceu com um pavio curto, você está colocando a culpa em quem? Em Deus. Foi Deus quem criou você. Então, a culpa é de Deus por você estar bravo, por você ficar irado tantas vezes. Outra desculpa é: eu venho de uma família italiana, ou de qualquer outra nacionalidade, eu sou italiano, purinho, de toda a minha ascendência, então eu posso usar isso como desculpa para ficar bravo? De forma nenhuma. Falando isso, eu estou colocando a culpa em quem? Nos meus pais, nos meus avós, nos meus antepassados, para justificar a minha ira. Isso também não é certo de se fazer. E há uma outra desculpa: eu fico irado, mas passa logo. Talvez você já tenha ouvido alguém falar isso, talvez você mesmo já tenha dito isso. O que você está querendo dizer com isso? Quando você fala eu fico irado, mas passa logo, é uma desculpa para você poder ficar irado de novo quando você quiser, a hora que você quiser, porque passa logo, entendeu? Então, a próxima vez que eu ficar irado, não se perturbe porque vai passar. Gente, isso não é nenhuma desculpa para que a gente fique irado, tá bom? Nós não temos o direito de pecar e quando a gente fica irado, não adianta tentar jogar a culpa em qualquer outra pessoa ou circunstância, tá bom? Talvez você esteja pensando que se você é irado ou não, ou se isso é uma coisa que é um problema seu. Então vamos fazer uma coisa? Eu tenho aqui um teste rápido para saber o seu nível de irritação, o seu nível de ira. Esse teste ele foi tirado de um livro chamado Ira, Arrancando o Mal pela Raiz, da editora Nutra, por Robert D. Jones. É um livro muito bom, eu recomendo esse livro. Fala só a respeito de ira, tá? Mas nós não vamos poder tratar tudo isso aqui. Mas esse teste é bem interessante. O que você vai fazer? Eu vou colocar aqui algumas afirmações e você pega uma folha de papel aí, ou um lápis, e pode anotar do lado, só se sim ou se não. Se você não tiver tempo de pegar, pode fazer até nos dedos, tá bom? Vai contando aí quantos sims ou quantos nãos você tem, tá bom? Eu vou jogar a afirmação e você fala se sim ou se não. Beleza? Podemos começar?
Número 1. Às vezes eu tenho vontade de xingar pessoas que me aborrecem. Se sim, já coloca o seu dedo aí para cima. É o primeiro que você vai anotar. Segundo, de vez em quando gostaria de poder sair quebrando tudo o que visse pela frente. E aí? Número 3. Algumas vezes não consigo lembrar por que fiquei irritado. Já tem 3 dedos aí apontados na sua mão? Número 4. Às vezes me dá vontade de bater em algumas pessoas. Número 5. Perco a paciência com facilidade. Número 6. Me dizem que sou esquentado com frequência. Número 7. Acabo discutindo quando alguém me fecha no trânsito ou passa à minha frente numa fila. Número 8. Às vezes respondo com agressividade a pessoas que são rudes ou inconvenientes. E aí? Número 9. Frequentemente me arrependo por me irritar tão facilmente. Número 10. Fico aborrecido quando me apressam. Número 11. Você talvez precise de mais alguém para te emprestar alguns dedos aí agora, hein? Já ouvi várias vezes que sou teimoso. Número 12. Fico indignado quando sou injustiçado. Número 13. Já cheguei a quebrar coisas quando fiquei irritado. 14. Já fiquei aborrecido com uma pessoa a ponto de explodir de raiva. Número 15. Às vezes chego a agredir fisicamente alguém que me irrita. Olha, isso é bravo, hein? E número 16. Tenho o costume de gritar com pessoas que me irritam. E aí, como é que foi? Você precisou de vários dedos aí que você não tem nas mãos? Como é que foi aí a sua contagem? Vamos lá, vamos fazer a análise dos seus sims, tá bom? Conte quantos sims você marcou. Se foi de 1 a 5 sims, com poucos ajustes, você elimina o problema da ira da sua vida, tá bom? Mas se você marcou de 6 a 10, você tem sérios problemas com ira e precisa se controlar mais. Esse estudo vai te ajudar bastante. Mas se você marcou de 11 a 16, o negócio tá feio. Preste muita atenção no nosso estudo e procure o pastor rapidamente. Você precisa de ajuda, tá bom? Então, vamos tratar a respeito disso? Vamos ver o que a palavra de Deus diz a respeito da ira, para que a gente possa tratar melhor esse assunto na nossa vida, tá bom? A palavra de Deus fala de algumas categorias de ira que nós vamos estudar. São pelo menos 3 características, tá? Ou 3 categorias. Existe a ira divina, existe a ira humana, e a ira humana está dividida em 2, tá? A ira justa e a ira pecaminosa, tá bom? A palavra de Deus ensina que existe a ira divina, ou a ira de Deus, que tratando-se de Deus, a gente sabe que é sempre justa e perfeita. Deus não erra de forma nenhuma. Não se acha nenhum erro ou nenhum pecado em Deus. Por isso a ira do Senhor é uma ira justa e perfeita, e ela note esse versículo do Salmo 7. Deus é um juiz justo e um Deus que manifesta cada dia o seu furor. Tá certo? Então note que ele está sendo chamado de justo, apesar da manifestação do seu furor. E como eu estava querendo dizer, é uma ira que é contra o mal. Deus nunca coloca a sua ira a não ser em alguma coisa que está determinada como mal por ele mesmo. Note esse versículo de Romanos capítulo 1. A ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Então a ira de Deus é colocada contra a impiedade e a injustiça. A ira de Deus é contra o mal. Bom,
agora tem também a ira humana. Note esse ensinamento de Efésios capítulo 4 também. O apóstolo Paulo coloca: quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, Efésios 4, 26. Note que esse versículo fala que existe a ira justa. Quando você ficar irado, não peque. Então há essa possibilidade da ira justa para nós. E a gente vê alguns exemplos bíblicos da ira justa. Por exemplo, houve uma ocasião lá em Êxodo capítulo 16 que Moisés ficou indignado com o povo. Deus havia acabado de mandar o maná para eles, quando eles não tinham comida nenhuma no deserto. E dada toda a instrução, Moisés chega para o povo e fala: olha, quando vocês forem colher o maná, vocês colham só para aquele dia. Não deixe para o dia seguinte. Mas algumas pessoas do povo não atenderam Moisés e pegaram mais maná do que deveriam para aquele dia, e no dia seguinte aquilo deu bicho, cheirou mal, e aquela coisa toda, e Moisés ficou indignado com aquilo. Né? Então a gente vê esse exemplo. Outro exemplo é com Neemias. Neemias estava trazendo o povo de volta para Jerusalém para reconstruir os muros e povoar a cidade. Só que tinham pessoas lá que não estavam preocupados com os outros que eram mais pobres. Alguns tinham muito e outros estavam passando fome. E quando foi reivindicado isso dessas pessoas, que repartissem com aqueles que estavam passando fome os seus bens, as pessoas não queriam fazer isso, e Neemias então ficou irritado de como o tratamento com os pobres estava sendo dito, e isso está registrado lá em Neemias capítulo 5. E tem mais um exemplo, o exemplo de Eva. Imagina só se Eva tivesse ficado irada contra a mentira da serpente, quando a serpente chegou para ela e falou que Deus não ia ligar para aquela situação se ela comesse do fruto ou não comesse, que aquele fruto era bom para ela receber conhecimento, né? Que o que Deus queria é que ela não fosse igual a Deus. Se ela sabia que isso era mentira, mas se deixou iludir. Se ela tivesse ficado irritada com aquilo, se ela tivesse ficado brava com a mentira da serpente, talvez ela não tivesse pecado. Então você vê que existe aquela ira que é justa, que é colocada contra o mal e contra as coisas erradas. Então, pastor, significa que a gente pode ficar irado? Não, peraí. Porque existe também o outro lado da moeda. Existe a ira pecaminosa. E eu vou te dizer uma coisa: quase toda ira que a gente tem é ira pecaminosa. Dá uma olhada nesse versículo de Tiago. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, note que esse versículo está dizendo que praticamente toda a ira que a gente tem, a ira humana, não está voltada para a coisa certa, não está voltada para aquilo que é correto. Então a gente pode sim pecar quando a gente estiver usando de ira. Então, qual é a diferença, então? Existe ou não existe a ira justa e a ira pecaminosa? Bem, realmente existe, e a gente precisa demarcar isso de uma forma bem clara. Eu vou colocar para você em termos de vou tentar explicar para você isso em termos de duas situações. A gente vai fazer uma diferença na motivação da ira e na expressão da ira, tá bom? Primeiro, a ira justa é uma ira que é feita contra alguma coisa, contra Deus ou contra a justiça de Deus. É como se fosse uma imitação da ira divina, e sempre contra o mal. Já a ira pecaminosa, não. A ira pecaminosa, a gente tem ira contra alguma coisa que foi feita contra nós, e não contra Deus, contra nós mesmos. Por exemplo, quando você está tentando explicar alguma coisa para alguém e essa pessoa vem e retruca você, como é que você se sente? Aquela ira foi feita contra você. Ou quando você pede para alguém fazer, ou alguém se compromete com você para fazer determinada coisa e a pessoa não faz, aquilo afetou você, você ficou magoado, você ficou irado contra aquela pessoa. Então a motivação aqui é importante para a gente determinar se a ira é justa ou não. Mas também a expressão da ira.
Se a ira é justa, a expressão dela, como ela se desenrola, é de uma forma pensada, é de uma forma orada, é uma forma que se preocupa com a pessoa que está sendo atingida por aquela ira. Já a ira pecaminosa, não. A ira pecaminosa tem reações carnais. E gritaria, braveza, cara feia e coisas dessa natureza. Sentimentos ruins que ficam muitas vezes corroendo a gente lá por dentro. Tá, me responde. A maioria da sua ira é de que tipo? Qual é o tipo de reação que você tem para essa ira? Não é a maioria dela pecaminosa? Ah, mas então não dá para ter ira justa? Olha, eu vou te dar um exemplo. O exemplo de Jesus. Tá? Esse é o nosso exemplo maior. Lembra de Jesus indo contra os mercadores que tinham no templo, aquelas pessoas que estavam comprando e vendendo dentro do templo? Lá em João capítulo 2 a gente vê isso. Ele teve zelo pela casa de Deus. Não foi uma vingança pessoal. Não foi alguma coisa que foi jogada contra ele próprio. Ele teve zelo por Deus, pela casa dele, pela casa de oração, vendo que as pessoas estavam em pecado lá dentro, foi lá e fez aquela limpa. Então, essa é uma ira justa. Agora, note o seguinte, como ele reagia quando as pessoas o maltratavam, vez após vez. Você lembra das reações de Jesus? Como diz lá em Atos, né, Isaías também fala, ele não abriu a sua boca. Mesmo sendo colocado numa cruz, mesmo estando diante de juízes, mesmo diante de reis, ele não abriu a sua boca. Quantas vezes as pessoas quiseram matá-lo, quantas vezes as pessoas falaram injustamente contra eles. Ele vira até para Pedro e fala, olha, se eu quisesse, eu pediria ao meu pai e ele mandaria 12 legiões de anjos para me livrar daqui. Mas ele ficou na dele, ele ficou quietinho, porque ele sabia que aquilo não era a hora de se fazer as coisas. Então, a ira do Senhor é mostrada nessa forma. Ele nunca foi contra as pessoas que iam contra ele. Então, a gente vê que a gente tem exemplos muito bons para a gente poder praticar a palavra de Deus sem ira, sem qualquer tipo de coisa que vai nos atrapalhar. Lembra que a maioria da ira que a gente pode praticar não vai ser uma ira boa, tá bom? Vamos lá então. Vamos vencer a ira pecaminosa. Como é que a gente pode vencer a ira pecaminosa? Como a gente tem batido nessa tecla, através da mudança da nossa atitude, mudança da nossa maneira de pensar. A Bíblia tem vários exemplos e vários ensinamentos que pode nos dar. Nós compilamos alguns aqui para que você possa aplicar diretamente no seu dia a dia, tá bom? Pronto? Primeira coisa, se Deus nos manda nos irar sem pecar, significa que é possível fazê-lo. Tá bom? Olha o que diz lá Efésios 4 de novo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Então há uma possibilidade? Há. Mas para isso, nós devemos obedecer a palavra de Deus sem nenhuma exceção. Não tem como errar em nenhum ponto no que diz respeito a uma ira justa. Tá bom? Então, se você não tem segurança de que você não está errando em lugar nenhum, é melhor você não e se irar, tá bom? É melhor você deixar a ira de lado. Segunda coisa, não se preocupe em defender os seus direitos. O Senhor é o nosso vingador. Olha que palavra forte, né? Vingador. Mas o apóstolo Paulo fala isso em Romanos pra gente. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Tem várias vezes em que nós somos atacados ou nós somos injustiçados por alguém. E muitas vezes o que a gente quer é a gente mesmo tomar as nossas próprias dores e querer a vingança, querer fazer a coisa ficar justa de novo. Muitas vezes o que a gente tem que fazer é deixar isso de lado e deixar com que Deus seja o nosso vingador. É isso que esse ensinamento nos dá. Tá bom? Número 3. Seja tardio para se irar e rápido para lidar com a ira. Note esse versículo de Tiago que é muito importante. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se.
Pode ter acontecido com você, talvez já tenha acontecido, quando você está conversando com alguém e alguém ofende você. Às vezes o que acontece é que a pessoa começa a falar e aquilo já dói no seu ouvido e você já começa a ficar bravo, começa a ficar irado e já começa a pensar naquilo que você vai responder para aquela pessoa. O que esse versículo está nos dizendo é exatamente o contrário. Para um pouquinho, ouça direito o que a pessoa está dizendo e talvez, em vez de você falar e retrucar com aquela brabeza, com aquela ira, talvez você ouvindo um pouco mais aquela pessoa, você já vai receber a explicação e talvez você nem fique irado. Você entenda o que foi que a pessoa quis dizer quando disse alguma coisa que te irritou. Então o versículo diz: sejam todos prontos para ouvir e tardios para falar. Falar só depois de você ter entendido bem o que a pessoa disse. E mais ainda, tardio para se irar. Então ouça bem primeiro, só fale quando você entendeu bem o que a pessoa falou e deixa a ira para lá, tá bom? Deixa a ira para muito mais longe, tá? E note esse versículo também de Efésios capítulo 4, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, tá bom? Então se houve realmente a ira, não deixe isso para depois, tá? Você precisa lidar com a ira da maneira correta se você ficou irado, tá certo? Então, seja tardio para se irar e rápido para lidar com a ira quando ela surgir. Número 4. Não busque seus próprios interesses, mas revista-se de benignidade, compaixão e perdão. Olha só, mais um versículo de Efésios 4. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Notem que, em vez de ira, o que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui é que a gente tem que agir com bondade, com compassividade, com compaixão e também com perdão, da mesma forma como Deus nos perdoou. Quanto Deus perdoou você? Quantos pecados você cometeu que nem sequer você lembrou de pedir perdão? Mas Deus perdoou você da mesma forma, não foi? Então é dessa forma que a gente tem que lidar com as pessoas que nos ofendem. Em vez de ficar irados, em vez de ficar bravos com elas, vamos usar de compaixão. Talvez ela nem saiba exatamente o que está fazendo. Lembra Jesus falando na cruz, né? Pai, não leve em conta os pecados deles, que eles não estão sabendo o que estão fazendo. Às vezes as pessoas também não sabem o que estão fazendo com a gente, né? Então, vamos perdoar, que é uma atitude melhor que a gente tem a tomar. E também uma coisa importante sobre o perdão. Não espere que a pessoa venha pedir perdão para você para que você perdoe. Você pode tranquilamente perdoar alguém sem que ela nem reconheça o erro que cometeu contra você. É assim que Deus faz com a gente, assim também a gente deve fazer com os outros, tá bom? E quinta e última dica, aprendizado que a gente tem que ter a respeito de ira, tá? Aprenda a andar no Espírito, tá bom? Lembra do fruto do Espírito de Gálatas capítulo 5? O último gomo do fruto do Espírito é domínio próprio, tá? Algumas pessoas têm chegado para mim e falado: pastor, eu não consigo, eu fico irado mesmo, não tenho como me controlar. Tem sim. Se você é filho de Deus, você tem domínio próprio, você só não está usando, mas que você tem ali, você tem. Tá? Então peça ao Senhor, renda-se ao Espírito Santo e Ele realmente vai te dar o domínio próprio para você poder agir nos momentos em que você tem ira. Então aprenda, às vezes é uma questão de prática, tá bom? É de você fazer uma vez, fazer duas, fazer três, até você aprender. Aprenda a andar no Espírito, aprenda a ter domínio próprio. Tá certo? Então vamos para o nosso processo bíblico de mudança. Despir-se e revestir-se no que diz respeito à ira. Do que nós vamos nos despir, então? Vamos ver o que nós aprendemos até agora. Nós temos que nos despir de tentar nos defender ou ficar defendendo os nossos direitos, mas nos revestir de deixar com que Deus defenda os nossos direitos para nós. Tá bom? Outra coisa da qual nós temos que nos despir é ficar com raiva logo de cara.
mas nos revestir do domínio próprio. Vamos nos despir de buscar os nossos próprios interesses e nos revestir de benignidade, compaixão e de perdão. Vamos nos despir dos desejos carnais, das reações da carne, e vamos nos revestir do Espírito, vamos andar no Espírito para que a gente possa abandonar qualquer tipo de ira nos nossos corações, tá bom? Muito bem, então, a solução para os problemas causados pela ira pecaminosa está no nosso processo bíblico de mudança. Deixe o Espírito Santo agir por você. Antes de você reagir a uma situação ruim, deixe com que o Espírito lhe dirija e siga as orientações da palavra do Senhor. Você nunca vai se arrepender de não ter ficado irado. Se arrepender de ter ficado irado, você já deve ter se arrependido várias vezes, mas de não ficar, de tratar as pessoas com compaixão e com perdão, eu te garanto, você nunca vai se arrepender. Tá bom? Então vamos abandonar a ira e nos revestir da compaixão, da benignidade, do perdão do nosso Deus através do Espírito Santo. Tá bom? Que Deus abençoe você a tratar a ira da maneira como Ele quer que você trate. Vamos orar? Santo Deus, nós louvamos o Senhor, porque não somente o Senhor nos dá as orientações com respeito a como lidar com os nossos pensamentos iracundos, com os nossos pensamentos pecaminosos, com as ações que a gente tem contra as pessoas, mas também nos dá o Teu Espírito Santo dentro de nós, para nos guiar e nos orientar a fazer a coisa certa. Ajuda-nos, Senhor, a ouvir o Teu Santo Espírito. Ajuda-nos a entender aquilo que Ele quer que a gente faça no momento em que a gente começar a ficar irado. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, que você fique bem calminho depois que ouviu esse estudo, e não esquece que nós vamos ter vários outros estudos a respeito do problema do eu colocados no nosso canal do YouTube. Então, se você ainda não se inscreveu, não deixe de se inscrever no nosso canal, colocar ali, acionar as notificações para que cada vez que um novo estudo seja colocado, você seja notificado. Tá bom? E que Deus possa abençoar você e que você viva uma vida muito mais em paz, sem irritação, sem ira, para que Ele nos abençoe no nosso dia a dia e no relacionamento com outras pessoas. Deus abençoe você. Até uma próxima aula.